som. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Será que eu vou precisar do microfone? Vamos lá. Meus amigos, parodiando, copiando, aliás, de Valdo Pereira Franco, que Jesus, um amigo incondicional de todas as horas, possa ser sentido por todos nós. Peço licença à equipe espiritual, peço licença a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, para que a gente possa desenvolver o tema dessa noite. E o tema dessa noite tem uma história. No sepultamento de um grande amiga nossa, o Eduardo me fez o convite e me disse que se eu queria fazer uma palestra. Eu falei, eu vou. Eu falei, qual o tema? E ele disse, você escolhe. E eu, para brincar com ele, disse, eu vou falar da Lava Jato. Ele falou, não pode. Eu falei, mas você me deu, você falou que eu podia escolher. Ele disse, não, vamos pensar no outro tema. E naquele mesmo momento surgiu a ideia da cura interior. Aí tudo bem, até aí cura interior deve ser fácil. Então eu vou desenvolver. Comecei a pensar e a coisa começou a ficar difícil. Porque eu queria falar de algo que eu sinta. Algo que que aconteceu, que acontece e que poderá no futuro, ou certamente acontecerá comigo. Então precisava ser uma realidade. E pensei, se existe um processo de cura, é porque existe uma doença. E eu fiquei imaginando, eu estou doente do quê? Eu estou me sentindo bem, não tenho problema nenhum, psicologicamente creio que eu estou bem. Por que eu preciso da cura interior? Falei, será que eu estou com alguma coisa, biologicamente falando? Será que eu tenho alguma coisa no físico que eu preciso me curar? E aí veio, a casa tem uma característica de cura. E para se curar é necessário alguns procedimentos. Todas as curas de Jesus, ele não disse eu te curei, ele disse a tua fé te curou. Então é necessário que tenhamos alguma coisa. Então eu falei, vai ser por esse caminho que eu vou tomar, desenvolver o tema em cima disso. Na hora em que eu estava pensando o que por onde eu começo, me veio uma história. E é um caos, meu Deus, que veio, e vocês vão ver que tem a ver depois, porque todo o desenvolvimento dela vai ser em cima disso. O Zé, não é o Zé. O Zé era casado com a Maria. Era um casal muito simples, da roça. A Maria estava grávida, ia ter um bebê em poucos dias. E ela jovem. E o Zé também. Numa tarde, a Maria sentada do lado dele, no alpendre, ele tomando um café depois da janta e cogitando no trabalho que ele tinha feito. A Maria pergunta para o Zé: Zé, Deus é poderoso? O Zé falou: Deus é poderoso, Deus é muito poderoso. Mas Deus é poderoso mesmo? Deus é muito poderoso. Deus pode tudo? Deus pode tudo. Tudo que Deus quiser, Ele pode, Ele faz. Ela parou um pouquinho e disse: Zé, se Deus querer que chove agora, chove. Se Deus querer que chove agora, chove. Deus pode tudo. Se Ele querer que baixe, vai estar um chuvão agora assim, vai acontecer. Então Deus pode tudo, né, Zé? Pode. E se Ele querer que pare a chuva, a hora que Ele quiser, estou falando sempre que Deus é poderoso, Deus pode tudo, Maria. Zé,
Você plantou hoje milho, você plantou feijão, você plantou melancia. Deus é poderoso, né? Deus é poderoso, Maria. Se Deus querer que amanhã cedo que você plantou ontem esteja tudo certinho, as espigas de milho, já tudo certinho, feijão, a melancia, tudo, Deus pode, Maria. Estou falando isso aí que Deus pode. Então Deus pode mesmo. Pode, Maria. E olha, e você fixa a mesma coisa. Amanhã, se Deus querer, amanhã eu vou ter a roça já pronta para vender. Tá. Então Deus é poderoso. Maria, moça, Deus é poderoso. Você, por exemplo, eu estou grávida. Se o nosso filho nascer pretinho que nem o compadre Bastião, Deus pode fazer isso? O Zé parou, pode. Se Deus querer que o nosso filho nasce pretinho que nem o compadre Bastião, Ele vai fazer. Mas tu vai tomar uma tumba e vai. Por que essa história? No processo de cura, é aquele processo de distração. Nós acreditamos em tudo, tudo aquilo que nos beneficia, quando não acontece as coisas, nós vamos levando as nossas crenças de tal forma que essas crenças, essas coisas que nós estamos absorvendo, enquanto não existe uma realidade que nos sacuda, nós não tomamos posicionamento. Nós vamos que nem o Zé, nós vamos aceitando tudo, sem um questionamento, transgredindo leis se for possível. Só que quando chega uma realidade, essa realidade nos assusta. Nós falamos que procuramos a verdade, nós temos medo da verdade. A morte é uma verdade, nós temos medo dela. Então é algo que nos prende, é algo que nós temos que fazer e ao mesmo tempo nós temos medo. Dizem os espíritos que quando desencarnamos, a nossa percepção é maior. Nós estudamos isso, que o espírito percebe muito mais coisas. Segundo pesquisas, informações que nós estamos recebendo agora, por segundo, elas chegam às raias dos 400 milhões de informações que nós estamos recebendo nesse momento, por segundo. Só que nós conseguimos identificar 2.000 só. Ou seja, nós não conseguimos identificar todas as coisas, cores, sons, energias, nós não conseguimos. Por uma série de situações, né? O bloqueio físico, aos nossos descuidos. Uma pesquisa francesa, ela nos diz que há alguns anos, que 70% do nosso tempo, do nosso pensamento, nós estamos pensando no passado. 25% nós estamos pensando no futuro. 5% nós estamos no presente. E o segundo que passou se torna passado. Nós vamos pensar nele depois que ele passou. Nós não temos a atenção com o tempo presente. Então daí talvez a nossa falta de atenção dentro das coisas que nós precisamos prestar atenção. É por isso que quando o Zé tomou conhecimento de que havia uma cerca transgredida aí, o Zé tomou um susto, porque ele sentiu a realidade. Enquanto ele não sentiu a realidade, ele foi levando nas crenças dele, porque as ideias estavam passando. Então ele foi levando e foi atuando de uma forma que as coisas fossem acontecendo sem que ele tivesse envolvimento, sem que ele tivesse nada que pudesse fazer. Então, nesse pensamento de tentar identificar o que eu preciso me curar interiormente, é lógico que nós vamos ter aqui um monte de situações que nós podemos colocar, da cura que nós precisamos, das coisas que nós temos que fazer, e no entanto, nós não fazemos.
A questão é, por que nós não fazemos? Nós prometemos, nós estamos chegando no final de ano, nós prometemos uma série de coisas. Vou caminhar, vou emagrecer, vou engordar, vou mudar de profissão, vou fazer isso no primeiro dia. No segundo, nós já vamos ficando. No terceiro dia nós somos a mesma pessoa do ano anterior. Por que isso ocorre? O que acontece com a gente que nós não tomamos um posicionamento? O que ocorre? O que precisa ocorrer para que nós tomemos esse posicionamento? É por isso que existe a dor. A dor chega justamente para que nós possamos dar esse passo. Não existe conversa. Nós estamos acompanhando os acontecimentos no mundo. As pessoas sentam para conversar, mas não chegam a conclusão nenhuma, né? E isso acontece com nações e acontece individualmente. Nós não chegamos a conclusão nenhuma. Então a palestra hoje, o que eu quis montar foi um resgate. Era essa a ideia que tinha. Sentado à sombra de uma mangueira, numa tarde, pensando no tema do Eduardo, para saber por onde começar, eu fiz uma pergunta e me veio uma resposta dentro da cabeça, e eu comecei a dar asas a essa voz. Não vou dizer para vocês que não, era um espírito que estava falando comigo, mas eu deixei que a imaginação seguisse seu curso. Eu perguntei: qual o segredo da cura interior? E dentro da minha cabeça uma voz disse: há mais de 2.800 anos existe uma receita. Eu pensei, mas como? Uma receita? 2.800 anos? Sim. E está perdida então? Não. É espalhada por todo o mundo. Utilizamos esse tipo de situação. Utilizamos essa palavra. Utilizamos isso e falamos abertamente, mas não sentimos. 2.800 anos. Mas é anterior a Jesus, Poxa, mas 2.800 anos e ninguém conseguiu ainda pensar nisso. Sabe por quê? Você quer esconder uma coisa do homem? Guarda dentro dele. Põe algo dentro dele, porque é um lugar que ele não vai buscar. E nós precisamos, hoje, a ideia é de um resgate. Eu perguntei, mas se é 2.800 anos, o que é isso? Que ideia é essa? E dentro, nos arquivos da minha memória, a voz me disse: Zeus existiu? Não, é mitologia. A mitologia é uma ideia que os homens formam daquilo que ele não pode explicar. Então ele cria uma história em cima daquilo para poder dar sentido às coisas que ele vê, às coisas que ele sente. Então Zeus é mitologia. Zeus soltou 2 águias para achar o centro do mundo, o umbigo do mundo, onde as águias se cruzaram. Elas soltaram 2 pedras no sopé do Monte Parnaso. E aí deu origem à cidade de Delfos, onde Apolo lutou com a deusa Piton, venceu e jogou a deusa, morta, numa vala, e o seu corpo em putrefação, posteriormente com as pítias, as pitonisas, sentiam aquele vapor, e esse vapor elas entravam em transe, e os sacerdotes passavam aquelas informações. Pensei, mas o que tem a ver a pergunta que eu fiz com essa ideia toda? Porque nesse templo
o templo de Delfos, o templo de Apolo, onde existia o oráculo de Delfos, que oráculo, oração, né? O oráculo de Delfos tem algo que é um tesouro para a humanidade. Tem algo que é importantíssimo. Sócrates a utilizou, Jesus a utilizou, e nós, no estudo dos Espíritos, nós utilizamos, porque os Espíritos dizem, alguém já disse muito tempo atrás. Nós conhecemos parte dela, nós conhecemos só um trecho dela que eu gostaria de apresentar. No oráculo de Delfos, nós temos a inscrição do início, que nós conhecemos só o conhece-te a ti mesmo, né? Não vai sair? Eu quero deixar aqui para que grave, porque é uma frase que é importante, porque essa frase foi o que moveu os homens no seu tempo. Ele vai passar aí, mas eu vou colocar para vocês aqui. Olha só, nós conhecemos só conhece-te a ti mesmo, não é? Não é isso? É o segredo? Isso estava escrito lá: advirto-te, seja quem fores, tu que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontra dentro de ti aquilo que procuras, tampouco poderá encontrar fora. Se ignoras as excelências de tua própria casa, como poderá encontrares com outras excelências? Em ti encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E o nosso amigo Eduardo disse que era o lema do centro. Por isso que ele levantou essa ali para que eu visse. Então, dentro desses conhecimentos, dentro dessas coisas que nós temos aqui, dentro disso daí, o que a voz disse? Aí está o tesouro que precisa para que o homem tenha o conhecimento de si próprio. Falei, mas como isso poderá ser utilizado? Como é que eu me conheço a mim mesmo? Quem é você? José Geraldo Carvalho. Não. Esse é o teu nome. É o nome que biologicamente você conserva nessa vida, que vai acabar com a terra. A sua identidade, você vai acabar com a terra. Então eu não sou o meu nome, o que eu sou hoje vai terminar, mas quem realmente eu sou não vai acabar. Então, como eu posso me conhecer a mim mesmo? O que eu faço? A ideia era essa: eu tenho que buscar alguma coisa dentro que eu possa me conhecer, porque se esse é o caminho da cura, se conhecer a mim mesmo é o caminho da cura, e da cura não do físico, a cura do espírito, porque curando o espírito você também tem benefícios do corpo físico. É por isso que Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua capacidade de acreditar, a tua capacidade de ter forças psíquicas para atrair os elementos necessários está justamente naquilo que você consegue produzir de energias. Quando a gente fala em vibrações, nós falamos que precisa vibrar. Eu já vi a questão da vibração, né, Eduardo? Das pessoas falando, vibrar, fecha o olho e fica, para de respirar até, né? E fica fazendo uma força, que essa força é para outra coisa, não é esse tipo de vibração. Vibração, nós temos aqui, ó, tudo que nós estamos vendo de matéria tem vibração. Aqui existem partículas que estão numa velocidade muito pequena, por isso nós podemos tocar,
Por isso nós nos tocamos pela vibração das partículas muito lentas. Quando essas vibrações aumentam de velocidade no seu ciclo, você consegue aumentar o quê? A sua capacidade de tocar as coisas, de perceber as coisas. É por isso que quando o médium, né, vai se concentrar, ele vai que expande o perispírito para ele poder ter contato com o mundo que está à volta, o que ele fez? Ele alterou a velocidade de vibração das partículas do perispírito. E ao vibrar essas partículas, ele toca o mundo espiritual. O Camille Flammarion, num dos livros deles, ele dizia para a gente o seguinte, que os raios gama, né, o raio-x que a gente tira, a radiografia, né, a partícula vibra 4 quadrilhões por segundo. Nós não vemos, mas nós vemos o resultado na chapa. As ondas de rádio, as ondas, então nós não conseguimos captar essas coisas todas. Então nós precisamos ter essa capacidade. Mas como é que eu vou aumentar essa capacidade? Como é que eu faço para entrar e me conhecer e mudar isso e aprender essas coisas? A ideia que veio foi a seguinte: um dos caminhos, pecado caput. O que é isso? Pecados capitais. Pecados capitais? Tá bom. Então vamos analisar os pecados capitais. É um caminho. Todo mundo conhece os 7 pecados? Eu sempre falta um, então eu preciso ler. Toda vez falta um. A ira, a gula, a avareza, luxúria, preguiça, orgulho e inveja. Gula, todos nós temos, né? Um pouquinho, gostamos, né? Ainda mais agora com esses programas de Masterchef, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer, e é com carinho que eu faço. E na comida, eu creio que quem gosta de fazer isso sabe que 2 pessoas fazendo a mesma receita, a energia, o sabor vai ser diferente, porque é diferente as energias. Então vai um outro ingrediente na alimentação. Mas a gula não é só isso, meus amigos. A gula é aquilo que consome as coisas, os recursos e tudo que está à volta, e pessoas morrem por causa disso, pessoas sofrem por causa disso. Isso é a gula. Nós temos que ampliar essa visão. Esses pecados foram escolhidos pela igreja, por Gregório Magno, Papa, no século VI, mas só tomou a forma com Tomás de Aquino no século XIII. E o que eles são? Eles são a cabeça dos vícios. Caput é cabeça. Eles são a cabeça de todos os vícios. São eles que demandam todos os outros. É por aí que começa. E nós temos a avareza. Nós temos algumas coisas que nós seguramos com a gente não quer desfazer, nós queremos aquilo. Isso nós admitimos. A ira. Quantas vezes no trânsito alguém te fecha, você, né? Quantas vezes isso nós ficamos irados com aquilo? A luxúria, né? Que é o sexo desvairado, que é a querer as coisas todas, é ligado demais à matéria, né? A preguiça. Nós temos preguiça de pensar, nós temos preguiça de agir, nós deixamos que as coisas vão seguindo por outro caminho, para amanhã. Orgulho, nós admitimos que nós temos, tem orgulho, todo mundo tem que ter orgulho, não tem ninguém que tem sangue de barata, não é assim que nós ouvimos? Agora veio uma pergunta: você já passou por uma situação, e aqui eu gostaria que nós pensássemos, passou por uma situação que alguém teve inveja? Todo mundo tem alguém que teve inveja dele. A pessoa pode ser a última pessoa do mundo, alguém vai ter inveja dela, pelo menos na cabeça dela. Agora, se você perguntar, e foi a pergunta,
Você tem inveja? Então, se eu não tenho inveja e os outros têm de mim, então como é que fica essa história? A inveja, ela é o pior de todos os pecados, de todos os vícios, vamos dizer assim. Porque a inveja, o pessoal às vezes fala da cobiça, né? A cobiçar, a cobiça, ela tem dois lados, ela tem a cobiça ruim e a boa. Você quer atingir uma meta na sua vida, você cobiça, por exemplo, atingir um posicionamento que alguém está, você vai estudar, você vai fazer todas as coisas para chegar lá. Outra cobiça é quando você acaba destruindo outras vidas pelas coisas que você quer. A inveja não. A inveja não é só isso. A inveja ela não suporta a alegria do outro. A inveja não suporta que o outro esteja feliz. Quer um exemplo? Nós temos os nossos amigos. Nós falamos assim, quando um amigo nosso não está bem, né? Quando um amigo nosso não está bem, nós todos ficamos, vamos dizer, condoídos com aquela situação, somos solidários, né? Nós queremos fazer coisa, queremos fazer todas as mudanças que são possíveis para que ele esteja bem. Agora, na dor é mais fácil da gente agir. Agora, experimenta. Nós vamos fazer um exercício de sentimento. Alguém chegar, que ele está bem, que o casamento vai bem, que ele teve aumento de salário, que ele teve aumento das coisas. O sentimento que às vezes vai dentro da pessoa em relação ao outro. Por que eu não estou assim também? São essas coisas, essas pequenas coisas, o prestar atenção. E para a gente ter uma noção disso, eu falei que eu ia usar o Eduardo. Eu vou usar o Eduardo para a gente poder fazer, colocar aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, mas assim, no sentimento que passa dentro dessa história. Imagina o Eduardo, né? Simpático Eduardo, que todo mundo gosta dele, né? Toda aquela história, Eduardo solícito, atende todo mundo. Eu poderia usar qualquer pessoa aqui, mas estou usando o Eduardo. Eu chego para o Eduardo e diz assim: Eduardo, eu preciso falar com você. O Eduardo tem uma consulta médica ao meio-dia, 11 horas, eu ligo para eles que eu estou desesperado. Eduardo, eu preciso falar com você. Ele fala: puxa vida, eu tenho médico, faz 6 meses que eu marquei, se eu perder isso, 6 meses, eu vou perder uma série de outros exames. Eu falo: mas eu não estou bem, Eduardo. O Eduardo pega e fala: tá bom, eu vou. Ele liga no médico e a secretária informa: 5 minutos de tolerância, nada mais. Tá bom. Eu estou contando uma história que aconteceu, tá? Eu vou ser que nem o Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento, tá? Eu estou aumentando para que a gente possa chegar próximo da situação. O Eduardo vem aqui, me atende, conversa comigo, me eleva, né? E sai daqui faltando 15 minutos para ir lá no centro médico para o médico atender ele. Quando o Eduardo chega para estacionar, tem uma fila de gente esperando para estacionar. O Eduardo olha no relógio, faltam 5 minutos. Nisso sai uma pessoa, o Eduardo é o próximo. Chega uma pessoa, no caso eu vou usar o sexo da pessoa, que não chegou uma mulher, a história é verdadeira, só estou aumentando. Chegou uma mulher num carro atrás do Eduardo, buzinando para o Eduardo sair. Buzinando, o Eduardo sai do carro pacientemente, fala: minha senhora, eu estou esperando para estacionar, não adianta, é a minha vez agora. Não, mas sai da frente que eu vou continuar buzinando e tal. Mas o Eduardo fala: calma, tal, e vai lá dentro. E o Eduardo na calma dele. De repente, faltando 2 minutos para o médico, uma pessoa vem com a chave, entra num carro e
Quando o Eduardo se prepara para fazer, ela passa por cima da calçada e se posiciona atrás. O Eduardo fala: e senhora, mas a senhora vai estacionar? Vou. E sai e estaciona. Aquilo foi descontrolando o Eduardo. Ele não é de ferro. O Eduardo sai dali e olha, ela ia para uma reunião de uma mansão, como arquiteta de uma mansão que não fica nem no Brasil. Ela poderia esperar, mas ela não esperou. O Eduardo saiu dali, correu, colocou o carro num lugar qualquer e correu. Quando ele chegou, o médico tinha ido embora. O Eduardo volta, o carro dele foi multado, porque ele parou num lugar que não podia, ia ser guinchado. O Eduardo é tomado de um sentimento de injustiça, Eduardo. Que o Eduardo pega um prego que está no chão e vai no carro dela e faz isso aqui. Em toda a extensão do carro dela. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Nós conhecemos o Eduardo e não conhecemos a mulher. Teve um sentimento de torcida para que ele conseguisse? Teve. Nós conhecemos o Eduardo. Teve um sentimento de que nós queríamos justiça com aquela pessoa? Não passa uma coisa que nós queremos justiça? Não passa algo que nós queríamos fazer alguma coisa e nós tínhamos que descarregar? Não tinha? O Eduardo catou o prego e descarregou. Eu ouvi uma série de coisas que as pessoas iam fazer. Essa história aconteceu. De verdade, aqui em Americana. A pessoa que aconteceu é do nosso meio. E ela ficou tão perturbada depois que ela foi conversar porque ela tinha feito uma coisa errada. Mas o que aconteceu ali? Uma realidade. Uma realidade que está dentro de nós e que a gente insiste em ignorar. Nós temos sentimentos dentro de nós que nós escondemos. São eles que nos atacam nas horas mais impróprias. Existe uma frase que diz assim: a solidariedade a gratidão é uma obrigação, mas a vingança é um prazer. Por quê? Porque você pode fazer justiça, não é assim? E quando nós queremos dominar isso, nós não sabemos como fazer, porque nós não temos subsídios, nós não trabalhamos no interior para poder fazer essa situação, ter esse comportamento, porque nós ignoramos tudo que está dentro de nós. Nós queremos parecer, nós fazemos de tudo para parecer, é uma realidade. Nós vamos no espelho, e aqui eu estou dizendo que nós não podemos fazer isso, lógico, nós não podemos ser desmanzelados. Nós vamos no espelho, nós olhamos o cabelo, se o olho está desse jeito, se a coisa, mas nós olhamos no fundo do olho de nós mesmos e tentamos perguntar: quem somos nós? Nós perguntamos: o que eu fui na outra vida? Um príncipe? Um fidalgo? Um rei? Um comerciante muito rico? Eu não vi ninguém, até hoje, toda a leitura de espiritismo que eu tive, alguém que dissesse que foi um mendigo, que foi um camponês, que foi, todo mundo foi alguma coisa que tinha. Eu até acho que o pessoal passava fome porque não tinha quem plantava, né? Todo mundo era fidalgo, né? Todo mundo tinha cargo de nobreza, todo mundo tinha uma situação. Então eu acredito que nós realmente não conhecemos, né, a nossa situação. Quem nós fomos? Personalidade. Você quer saber quem você foi? Olha a sua personalidade. Porque o corpo se acaba, mas nós temos um negócio com um posicionamento nosso em relação a outra vida. Nós queremos ter importância, nós queremos parecer que somos importantes. Eu tenho um amigo que ocupou um cargo, não ocupou um cargo, mas ele estava querendo ocupar um cargo
que é um cargo voluntário, tá? E ele iria ajudar a sociedade. E é ligado à polícia. Ele começou, a primeira coisa que ele fez foi andar armado. Quero parecer que eu tenho autoridade. Não era para ter, nós não temos treinamento para isso. Por quê? Nós queremos parecer. E fazemos de tudo para parecer. Sofremos para parecer. E é uma grande dificuldade. Para que nós consigamos conhecer a nós mesmos e conhecer o universo e os deuses, nós temos que fazer um trabalho. E esse é um trabalho interno. Kardec diz o seguinte: as bases do Espiritismo é conhecimento e moral. Moral e conhecimento são duas pernas que têm que andar juntas. Você, quer dizer, uma de cada vez, né? Se não andar junto, você vai cair. Mas tem que ter esse posicionamento. Só conhecimento você vai gerar inteligência, mas poderá utilizá-la de maneira incorreta. Só a moral, todo mundo vai, vamos dizer, nós vamos ter uma igualdade em tudo, mas nós vamos estar atrasados no nosso desenvolvimento. Nós precisamos das duas coisas: conhecimento e moral, que é o que nos leva. Quando nós adquirimos conhecimento, nós ficamos, se você utilizar os conhecimentos para o bem, nós vamos ter, por exemplo, a bondade de Deus. Vamos pensar na bondade de Deus. Todo mundo está com o pé no chão, estamos pisando. Por volta de 30 quilômetros daqui de onde nós estamos pisando, tem uma parte muito quente. E a 6.400 quilômetros nós vamos ter um núcleo de ferro que está girando. E esse aquecimento está mantendo a vida aqui e está liberando energias, estão liberando partículas que estão nos protegendo, que são o campo eletromagnético da Terra que nos protege do Sol. Olha que fantástico! O Sol e os planetas, por sua vez, nos enviam elementos que se nós soubermos utilizar esses elementos, se tivermos as antenas ligadas, nós vamos poder utilizar em nosso benefício essas coisas. É por isso que nós temos que fazer esse trabalho interno. Nós temos que fazer essa modificação. E como é que nós vamos fazer isso? Eu gostaria que, num exercício agora, que às vezes nós temos medo, nós não temos que conhecer a nós mesmos, mas nós temos medo de abrir esse, vamos dizer assim, esse arquivo, abrir esse lugar onde nós realmente estamos e encontrar coisas que nós não queremos encontrar. Tanto é verdade que psicólogos, por exemplo, relatam que a pessoa está fazendo um tratamento, de repente, quando a psicóloga está chegando num ponto, o analista está chegando num ponto que é crucial, abandona o tratamento. É o medo de encontrar a si próprio, porque não quer olhar para si. Mas é necessário isso. E eu encontrei um vídeo que ele está em inglês. Eu vou traduzindo no meu inglês, né? E vocês vão entender a situação. Só um minutinho. Essa situação que vai ser colocada nesse vídeo e no que é uma música, chama You Raise Me Up, é do Josh Groban, acho que é o nome dele, mas quem está cantando aí é o Martin Hunkers, que ele é um dos ganhadores em 2010 do Roland Got Talent.
E é uma música que ela incentiva que nós tenhamos justamente essa força, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a coragem de fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem de resgate. Esse resgate, pode colocar. Esse resgate é um resgate que é de uma pessoa, de algo muito especial, de um tesouro. Pode subir, Gabriel. De um tesouro que está dentro de nós. Eu gostaria, se vocês pudessem, tenham as mãos, todo mundo, porque às vezes a gente se sente sozinho e precisamos de mãos, precisamos das mãos de Deus, dos Espíritos, precisamos dos amigos para poder atuar dentro da nossa própria busca. E aí está You Raise Me Up. Quando eu sou abatido, com a alma constrangida, quando os problemas surgem e meu coração está carregado, eu paro por um momento em silêncio e espero que você venha sentar-se por um tempo comigo. Você me eleva para andar sobre as montanhas. Você me eleva para caminhar por águas, por mares tempestuosos. Eu me sinto forte quando estou nos seus ombros. Você me levanta e me eleva mais do que eu posso. Dentro de nós existe uma criança que por medo, em algum momento da vida, ficou parada. Uma criança que sonhava e tinha esperanças no mundo e na vida. E nós deixamos essa criança para trás e colocamos, e o adulto criou uma série de monstros, de máscaras e de defesas, que elas precisam ser resolvidas. Nós precisamos dos sonhos da criança. Traz ela para fora, porque ele diz para ela que Deus nos levanta para andar sobre as montanhas, que Ele nos levanta e caminha com a gente por águas tempestuosas, e nós nos sentimos fortes quando nós estamos nos seus ombros. Você me levanta mais do que eu posso. Quem sabe essa criança fora? Ela acredite nisso. Está acontecendo, ela tem o sentimento e ela brinca. Onde foi que nós esquecemos de brincar? Onde foi que nós esquecemos de sonhar? Onde foi que nós deixamos de acreditar que nós poderíamos fazer muitas coisas e nós deixamos de fazer? Onde foi que a nossa criança ficou? Conhecer
a si mesmo é fazer esse trabalho, é estar voltado para si e não deixar que a criança seja sufocada pelo adulto que nós nos tornamos. Nós precisamos desse conhecimento, saber quem nós somos, sermos autênticos, perdoar quando nós sentimos o perdão, e se não pudermos sermos sinceros, não consigo ainda, o Divaldo fala isso, não podemos deixar que aqueles inimigos, ou aquelas máscaras, ou aqueles monstros que nós colocamos quando nos tornamos adultos, deixar eles escondidos, porque eles vão surgir e vão riscar o carro no momento em que nós menos esperamos. A cura interior, meus amigos, passa pela autenticidade daquilo que eu estou sentindo. E eu desejo a todos isso, que realmente nós possamos ver essa cura interior sendo autênticos conosco mesmo, sabendo realmente quem nós somos, questionando isso todos os dias e não escondendo mais essa criança que sonhava, essa criança que acreditava, porque hoje estão tentando tirar de nós a capacidade de acreditar no outro. Hoje está cheio de coisas que estão tirando o nosso olhar para o outro. Hoje nós estamos fazendo uma distinção velada de raças, de credos, de sexos. Nós temos que repensar os nossos valores, repensar realmente quem nós somos. Se nós queremos nos curar, se nós queremos realmente ter definitivamente iniciado um processo de mudança, e que no ano que vem, quando nós falarmos no dia 1º de janeiro, 31 de dezembro para 1º de janeiro, que nós vamos fazer alguma coisa, nós realmente não vamos estar mentindo para nós, porque a criança dentro de nós cobra isso. É por isso que nós nos sentimos mal. Eu agradeço a todos o carinho, agradeço a todos por me ouvir, agradeço aos espíritos dessa casa que nos amparam, essa chance de estar aqui. Muito obrigado e que todos fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado. When troubles come and my heart burning deep, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me